O Senhor Jesus está nos guiando e nos formando moradores do coração. Que possamos receber sua sabedoria e paciência com gratidão e perseverança. Mensagem de 26 de junho de 2016. Carol e eu tivemos uma conversa sobre a estabilidade contínua do mundo, apesar das ameaças de guerra e rumores de guerras. O Senhor nos disse minuto a minuto, mas está se arrastando. Coisas seguem rampa acima e parece que a guerra está prestes a entrar em erupção. Então, as coisas se refrescam. Ainda não tem guerra. E embora nós tenhamos orado por misericórdia, por que não esperávamos por misericórdia? Carol estava pedindo ao Senhor que Ele nos mantivesse aqui até que o Trump estivesse na posição. E ele começou a falar com ela. Eu não quero que você tenha medo ou relaxe a vigília de oração. Essa tensão de querer saber a ajudará. Não relaxe em pensar que você pode ter ainda mais 4 meses. Oh, quão tolos somos, pessoal! Oh, como somos tolos! Aqui é a misericórdia, o indulto e as nações recuam novamente. Cada vez que eles seguem rampa acima à direita até a borda, então eles estarão de volta para baixo. Mas o Senhor continua a nos manter na ponta. Senhor, verdadeiramente o que está acontecendo e o que eu posso dizer-lhes? Ouvi a voz dele imediatamente. Diga-lhes que eu estou esperando. Há uma onda de conversões acontecendo neste momento, conforme os países estão acordando para a agenda da nova ordem mundial. Existem bolsões de conversões acontecendo, que estão começando a inchar e ter com eles aqueles que os rodeiam. Como isso está acontecendo, não é o tempo para qualquer mudança dramática. Eu disse a você que você teria paz enquanto tem feito tudo o que pedi para fazer, até que chegue o momento. Você já teve essa paz, Claire? Não, Senhor. Na verdade, eu fiz uma nota mental. Eu não tenho. O mundo está começando a ver que a política sem Deus tem mais armadilhas do que a política com Deus. O presidente Putin foi melhor para o seu povo do que o presidente Obama, despertando do comunismo e abraçando os padrões morais da fé, protegendo o conceito de família e nutrindo seu povo, dando oportunidades aos pobres na construção de bunkers para eles, a população, e impedindo a lei da Sharia, enquanto Obama está contando com a dizimação das massas, sem a proteção de uma guerra nuclear, e permitindo que as leis dos Estados Unidos sejam alteradas pelos muçulmanos. Senhor, eu não entendo. Você já disse que isso estava no roteiro, mas agendas de voz de Putin são muito diferentes de Obama. Eu não compreendo. Eu já lhe disse antes, minha querida, o presidente Putin não é um agente livre. Se ele fosse, as coisas seriam diferentes. A derrubada da elite é a próxima coisa na minha agenda. Conforme os povos do mundo acordarem para a manipulação, abate e total desrespeito pela vida do homem comum, conforme eles acordam, eles podem e subverterão a força do mal. Mais e mais pessoas de níveis mais altos estão caindo fora do acordo com os planos para aniquilar as populações do mundo. Cada vez mais em níveis muito elevados, eles estão começando a ver. O que eles têm planejado para acabar com os outros? Será de fato a sua própria morte. Este é o efeito de suas orações.
À medida que ficarem na beirada da cadeira, intercedendo, movimentos maciços estão começando a surgir. Aqueles que estavam com a agenda estão se afastando e se juntando aos outros em um contramovimento. Perguntei-lhe: isso significa que o mundo inteiro vai se converter? Eu gostaria. Ele disse com tristeza: Há ainda uma abundância de controle, agenda dos gananciosos completamente na ligação com o diabo. Será uma batalha, uma grande batalha, mas eu estou com aqueles que estão comigo. Embora eles estejam em desvantagem, estou do seu lado. Façam as coisas que lhes dará uma vantagem sobre seus inimigos. Eu sou o que é certo e bom. Sou a favor de um povo que está totalmente acordado para seus pecados e sei que eles abriram a porta para essa opressão por seu mundanismo. Eles têm apenas de se arrepender e prestar atenção em mim e no que está realmente acontecendo. O mundo tem sido tão consumido com o capitalismo e a aquisição que ficou do lado de quem poderia dar-lhes o bang para os seus investimentos, bem como diz tal expressão. Agora eles estão vendo como isto é contraprodutivo e que realmente estão jogando tudo a perder. Em suma, eles estão acordando para o seu apetite insaciável por poder e riqueza e vendo que o que está diante deles é um terreno baldio de sua indiferença, criado por manipulação e ganância. Dá-me o meu doce e eu vou votar em você. Enquanto o humanismo secular que detém os ideais de satanismo conquistou as mentes dos líderes no passado, eles agora estão vendo que a oportunidade continuada de um ditador mundial é muito perigosa. Neste momento, meus olhos estavam começando a fechar involuntariamente. Eu disse: Senhor, estou tão cansada. Ele me respondeu: Este é um começo, um bom começo na mensagem. Vá para a cama. Uma hora mais tarde, e eu estou de volta. Comecei a discernir e verifiquei o discernimento sobre a primeira metade desta mensagem. Tenho vindo a me sentir um pouco rasgada entre o que está acontecendo no mundo político, que pode impactar a salvação das almas, e a palavra contínua do Senhor, de que as coisas poderiam começar a qualquer momento. Isso parece tão contraprodutivo para a obtenção de Trump no poder. Eu recebi a confirmação de que eu estava procurando, que a primeira parte desta mensagem é realmente Jesus falando comigo. Vocês sabem, eu me preocupo, porque às vezes o meu orgulho, ele tem que disciplinar o meu orgulho por me deixar falhar no discernimento. Então, eu tento ser muito cuidadosa. E ele começou a falar naquele momento. Claire, você continuou a ser vigilante e se diminuir, e esta humildade trouxe minha fidelidade ao falar através de você. Ó Senhor, eu choro com a visão de meus pecados e indignidade. Eu me sinto tão crivada através do orgulho e julgamento. Eu odeio positivamente esses pensamentos que são parte de meu caráter. E que o ódio é metade da batalha. Mantenha-se a chamar a mim, Claire. Continue chamando a mim. Suas orações continuam a ser mais baixas e menores para me manter voltando e te afinando. Oh, quão gratas estas orações são para mim. Se onde as pessoas estão soubessem o quão poderosa a mansidão é ante a mim e os cidadãos do céu. Senhor, eu quero ser pouco, por favor,
mantenha me ajudando a ser pouco. E que eu não perca os nossos momentos juntos, Jesus. Sinto sua falta. Eu disse isso porque ultimamente eu tenho crescido um pouco em cansaço com a minha lista de culto maravilhoso e senti a necessidade do que eu chamo de silêncio sagrado e apenas estar ainda diante dele. Então, eu não tinha o tipo de experiências de adoração que incluem música. Eu preferia o silêncio. E Jesus começou a falar comigo imediatamente. Então, eu realmente não cheguei a habitar em sua presença e adorá-lo. Só depois que eu disse isso e comecei a sentir minha cabeça descansando em seu ombro quente. E a doçura da sua presença me puxou para cima e fora de mim em seu terno amor. Ele disse: Nós precisamos disso, Claire. Você precisa disso. E eu preciso disso realmente. Temos necessidade deste tipo de tempo juntos. Mas agora, neste momento, tudo o que posso fazer é aproveitar a sua presença em total silêncio, sem música ou de culto com palavras por si só. Apenas a esmagadora doçura e segurança de seus braços e meu desejo de banhá-lo com a minha gratidão. Não há nada neste mundo que pode até mesmo começar a se comparar com o Deus verdadeiramente amoroso. Bem, conforme eu entrei mais e mais profundamente nesse silêncio sagrado, com meu corpo relaxado, comecei a me sentir insegura sentada em uma cadeira. Então, eu fui me estabelecer, com minha cabeça ainda descansando sobre o coração. Ezequiel é tão doce, ele sempre homenageia isso. E se eu começar a me distrair, ele diz: não está o Senhor presente para você agora? Não se distraia. Então, enquanto eu estava lá com minha cabeça em seu ombro, minha mente vagueou dentro e fora de sua presença, atraída por distrações tolas do mundo, preocupações tolas, espinhos na verdade. E de alguma forma ele gostaria de chamar-me de volta a esse lugar muito puro sobre o coração. Finalmente eu estava tão relaxada que adormeci. Acordei às 4 horas da manhã e percebi que estava muito cansada para continuar. Então, aqui estou eu, ao meio-dia, querendo muito ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer e trazer para vocês, minha querida família moradores do coração. Isto leva-me para a luta que tive recentemente. Vou pedir a todos vocês para prestar especial atenção às minhas palavras e ler a transcrição delas quando Carol escrever, porque se você não prestar realmente atenção a cada palavra, você não vai entender o que eu quero e estou dizendo, e poderá ir na direção errada. Eu tenho estado perplexa com a insistência absoluta do Senhor na intercessão, como se o mundo estivesse acabando amanhã, e ainda assim a espera continua. Eu sei que ele disse minuto a minuto, mas ultimamente eu tenho a sensação de que o termo minuto a minuto está sendo estendido, e eu não tive a paz de que ele falou há vários meses atrás. Naquela época ele disse algo no sentido de: você saberá que é tempo porque você vai sentir que você tem feito tudo o que era seu para fazer, e você terá uma grande paz. Eu sei o que uma grande paz parece. Há um senso de finalidade e realização, onde você pode finalmente deixar ir e descansar no seu prazer de que você terminou o seu trabalho dado. Eu não sinto isso, queridos amigos. Em vez disso, eu estou sentindo o seguinte: venha, vamos seguir em frente, vamos terminar. Bem, toda essa ideia de minuto a minuto, de espera, não faz exatamente sentido para mim à luz da situação mundial. Eu realmente acredito que o Sr. Trump
está sendo levantado por Deus. Eu realmente sinto que a maré está virando contra a elite. E eu, no meu raciocínio humano tolo, mente totalmente ignorante, realmente não posso fazer essas duas peças do puzzle se encaixarem perfeitamente em conjunto. Então, eu vou voltar para a conversa que tive com Carol. E basicamente, ele disse que ele quer que todos nós estejamos à beira de nossos assentos, esperando com ele, mas pressionando com intercessão pelo mundo. E ele é o que nos permite sentir esse chamado urgente, porque ele está nos acelerando em oração. Moradores do coração, nossas orações, combinadas com outras, estão fazendo a diferença. Se ele fosse nos dizer que o arrebatamento estaria muito longe, estaríamos orando dessa forma, com tanta paixão e intensidade? Bem, não, eu não estaria. Eu estaria mais focada no trabalho. E até mesmo teria um pouquinho de recreação, como um filme inocente uma vez a cada 2 semanas. Mas ele nos manteve ocupados quase todos os momentos do dia. Agora, sendo totalmente transparente com todos vocês, porque eu realmente quero que vocês entendam, eu penso comigo mesma. Bem, um dos nossos ouvintes disse-nos de que um certo visionário popular que disse que o arrebatamento está a mais de uma década de distância. Então, eu estou pensando comigo mesma. O que há com isso? Eu tenho ouvido tudo errado? Por que ainda não aconteceu? E por que Jesus diz que a qualquer minuto? Então, eu olho as notícias de Israel ao vivo, que talvez eu não deveria olhar? Bem, não tenho certeza sobre isso, pessoal. Eu não olho para quaisquer outros sites de notícias, mas eu acho que eu poderia estar patinando perto da borda aqui. E o Senhor se dirigiu a essa minha confusão, os meus medos sobre mim e Jesus e apenas de Jesus de forma clara. E ele o fez através das promessas da Bíblia. Quando lhe perguntei sobre as notícias israelenses ao vivo, e se eu deveria compartilhar um de seus vídeos, abri a Bíblia. E esta linha se destacou. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Isso sempre significava não beber de outras fontes. Essa é a história daquele verso da Escritura. Eu realmente entendi naquele momento. Jesus reuniu um grupo aqui, um grupo de moradores do coração que gostam de descansar no seu coração. Ele está nos formando em uma maneira muito específica, única para nós. E a maneira pela qual ele nos conduz não é apenas profética, mas intensamente focada em preparar-nos com as virtudes que ele ama na sua noiva. Ele continua a nos esticar e tirar-nos para fora e para cima em reinos mais elevados de oração, sacrifício e amor fraternal. O que ele está fazendo com a gente é único para nós. O que ele está fazendo com outros visionários é exclusivo para eles. Em outras palavras, não provando as águas de outros poços, não se comparando, não se questionando. Confie nele, que ele está realmente nos preenchendo com unção, águas vivas frescas, e ele está fazendo isso em sua própria maneira especial, exclusiva para nós. Uma coisa que eu sei sobre mim é que eu não entendo realmente coisas sérias, a menos que as situações em torno de mim fiquem realmente sérias. Então, eu me fecho para baixo. Eu acho que é provavelmente a natureza humana.
E Jesus está nos recebendo fechados para baixo e expandindo nossos horizontes. Ele está nos levando para novos domínios de nossas próprias cruzes particulares em amor, oração e sacrifício. Lugares onde antes tendia a indiferença, mas agora nos machucam intensamente por aqueles destinados ao inferno. À medida que continuamos a orar, não só estamos crescendo, mas um movimento popular está começando a surgir contra o plano de Satanás para as nações. E que fruto maravilhoso de nossas orações isto é! Claro, não só as nossas orações, mas outras também. Ainda assim, podemos ver que com esse pequeno bem, o Senhor está nos formando e mudando o mundo, e Ele está fazendo isso em seu próprio caminho, transmitindo compreensão para nós pouco a pouco, de um modo específico destinado a seus moradores do coração, e os planos que Ele tem para nós, agora e na eternidade. Então, só para ter certeza, eu não disse que o arrebatamento será em anos ou décadas afora, como alguns dizem que é. Em vez disso, eu disse que o Senhor nos quer na beirada da cadeira, fazendo brotar todos os nossos melhores esforços para terminar nossas tarefas e orar com paixão por aqueles que não sabem de nada, até mesmo as nações que são consideradas nossos inimigos, e orar como se tudo estivesse para acabar amanhã. Nesse ponto, eu perguntei ao Senhor: você tem alguma coisa a acrescentar, Jesus? Minhas noivas, é exatamente como ela disse. Mais uma vez, ela falou do meu coração para vocês.